What's up, everybody? Você disse Save Me Teacher e eu apareci para tirar todas as tuas dúvidas que vocês me enviaram lá no Instagram. Vamos lá? A primeira pergunta é da Rodrigues_Witz. A diferença na pronúncia e uso de thought, though, through and tough. Eu vou passar por todas essas palavras e vou adicionar mais duas parecidas para poder te ajudar. A primeira é thought. 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 E ela quer dizer pensamento, ou ela é o passado do verbo pensar. Think. Então, como pensamento, você pode dizer I had a thought. E eu pensei em alguém. I thought about somebody. I thought about her. A segunda que ela pediu é though, que eu vou falar daqui a pouco porque duas outras pessoas me pediram sobre essa palavra também. A terceira é through. Through. Olha o gesto. Through, que é uma preposição que quer dizer pelo, através. Lembra, por exemplo, no McDonald's tem o tal do drive-thru, que eles até escrevem com U, porque é essa a pronúncia. Through. Through. Você dirige por aquele corredor para poder chegar no final e pegar o seu hambúrguer. E um exemplo é walk through that door. Walk through that door. Ande por aquela porta. Que estranho. Passe. Passe. Passe por aquela porta. A próxima palavra é tough. Veja que não tem o H. Então é t e uff. Tough. Tough quer dizer forte, corajoso. She's tough. Ela é forte, ela é corajosa. Vou acrescentar duas palavrinhas, sendo a primeira throughout. Lembra do through, do drive-thru? Throughout. Throughout, que quer dizer por todo. Então, por exemplo, she was happy throughout her life. She was happy throughout her life. Ela esteve feliz ou ela foi feliz a vida toda. E a última é thorough. 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 Thorough, que quer dizer completo. E se a gente pensar em um exemplo, a gente tem He did a thorough investigation. Ele fez uma investigação completa. Agora a gente tem as perguntas sobre o though. Pergunta de Fran Modesto, uso da palavra though em diversos contextos. E do Oliane Bruno, uso em diversas situações de though, sem ser ideias opostas, que todos dizem. Bom, gente, a palavra though é uma conjunção e ela tem a ver com oposição e com adversidade também. Ela vai substituir a palavra but em frases um pouco mais complexas. Então, por exemplo, I'm going to the party though I'm really tired. Eu vou à festa embora eu esteja muito cansada. I'm going to the party though I'm really tired. Eu posso pegar esse though e colocar no final. I'm going to the party, I'm really tired though. Então o though vai no final e o significado é o mesmo. Eu vou à festa, mas eu tô cansadinha. Para você enfatizar, você pode usar o even though. Even though I'm really tired, I'm going to the party. Muito embora eu esteja cansada, eu vou à festa. Existe uma construção de though que não tem esse sentido de adversidade, que é as though. As though. Nessa expressão aqui, significa como se. Como se. Por exemplo, she talked as though she knew a lot about it. Ela falou como se ela soubesse muito a respeito. A próxima dúvida é da Josi VB Cunha. Como usar as preposições no final da frase? Ainda não consegui aprender. Existem várias formas de você fazer isso, mas a principal é com perguntas diretas ou indiretas. Vou dar alguns exemplos. Se eu quiser dizer sobre o que ela estava falando, what was she talking about? O about vai lá para o fim, ele não vem no começo da pergunta. Sobre o que ela estava falando, what was she talking about? Com quem ela estava falando? Who was she speaking with? A preposição vai no final. Em português é com quem. Em inglês é who was she speaking with? Agora, para quê? Em uma pergunta indireta. I don't know what she did that for. Eu não sei para que ela fez isso. A preposição vai no final também, porque é uma pergunta indireta. Parece que é uma afirmativa, mas a pessoa quer saber algo. Outra pergunta sobre preposição, que é da Thalita Fran 19.
Como saber o momento certo de usar in, on e at? Essa é uma pergunta que a gente sempre recebe, até alunos avançados têm essa dificuldade, porque preposição tem uma parte do estudo de preposições que é previsível, que você tem algumas regras, mas o resto é o uso do inglês. A melhor forma de você aprender preposição é se expondo à língua, tanto pelo listening quanto pelo reading. De tanto você escutar, de tanto você ler, você vai desenvolver essa habilidade de falar o seguinte: eu acho que não é in aqui, eu acho que não é at aqui. Mas eu vou dar uma ideia para vocês de como escolher, utilizando algumas ideias mais lógicas. Antes de tudo, não deixe uma preposição impedir a sua comunicação. Se você está falando e não sabe se põe in, on ou at, coloca qualquer um e fala, porque no final das contas você vai ser entendido e aos poucos você coloca isso no lugar. Então, por exemplo, o in para lugares tem ideias de limite. Então, se eu disser para você I'm in the bakery, quer dizer que eu estou na padaria, dentro da padaria. O on tem a ver com superfície. The painting is on the wall. Está na parede, na superfície. E o at é um ponto específico que não necessariamente é dentro. Então, por exemplo, she's waiting for me at the bakery. Ela está me esperando na padaria. Possivelmente ela só esteja na frente da padaria me esperando ali. É um ponto de referência. Agora a pergunta da querida Fabi, que é minha aluna do Present Perfection e tá na lista VIP do WhatsApp. Me confundo com o uso de was and went. Fabi, você se confunde porque was and went tem a mesma tradução em português e quer dizer fui. A minha sugestão para você é a seguinte: tenta pensar no presente e não no passado. Então, por exemplo, I am, I go. Eu sou, eu vou. Então quer dizer, se I am é eu sou, I was é eu fui do verbo ter, ou eu estive do verbo estar. I go é eu vou, então quer dizer que I went é eu fui a algum lugar. Então, I am a teacher no passado, I was a teacher. I go to the movies no passado, I went to the movies. Agora a Deseana quer saber como diferenciar before and after. My dear, a própria ordem que você colocou a frase aqui já funciona. Before and after. Antes e depois. Before and after. Se você for auditiva, ficar repetindo isso vai te ajudar. Before and after, before and after, before and after. Se você é visual, pense em uma imagem. Imagina o seguinte: before, this is Save Me Teacher before, eu era assim antes, and this is me after, quando eu me tornei uma adulta. Olha a diferença. Before and after. Before and after. E se você é sinestésica, os movimentos, os gestos te ajudam, e eu sou muito assim, pode fazer o gesto. Before and after. Before and after. Tem gente que gosta de associar after com após, porque after começa com A, após começa com A, mas antes começa com A também. Isso não funciona comigo. Se te ajudar, vai em frente. Bom, Jumar 1905 ou 1905 quer saber may e might. Não sei utilizar, não entendo muito bem. Então a teacher vai te dar um truque aqui. Embora existam vários usos, esse truque vai te ajudar na maioria deles. Então a gente vai categorizar probabilidades. A primeira: it will rain, choverá, vai chover. Imagina que tem uns 70% de probabilidade. It may rain, uns 50% de probabilidade. It might rain, uns 30% de probabilidade. Todas essas têm a ideia de vai chover, deve chover, pode ser que chova. Will 70, may 50, might 30. Isso vai te ajudar a escolher na hora que você for falar. Agora a pergunta sobre comunicação em inglês. O Cesário Alan, que também está na minha lista VIP do WhatsApp, pergunta: Communication skills, how to improve them? Como melhorar as minhas habilidades de comunicação? Eu poderia passar horas falando sobre isso, mas tem uma coisa hoje em dia que eu acho muito importante: inteligibilidade. Que palavra grande. O que é isso? Hoje em dia a gente pensa em inglês como língua franca, uma língua universal em que você se comunica com pessoas de vários lugares do mundo. Então a ideia é se fazer entender e entender o próximo. Então onde quer que você esteja, com quem quer que você esteja conversando, se faça entender e busque entender o outro por meio de perguntas. Você, como falante da língua, tente usar as expressões, as formas de comunicação que você acha que serão entendidas naquele contexto.
O Thiago, meu querido do Translate, lá no Instagram, perguntou suas mídias favoritas para aprender. E é para aprender qualquer coisa. Eu digo o seguinte, eu uso o YouTube bastante para fazer o quê? Para saber como fazer algo, como resolver esse problema. Eu adoro o Twitter, eu sigo pessoas com conteúdos que possam me acrescentar e eu uso o Twitter como se fosse um jornal. Eu vou dando uma olhadinha no que tem ali, aí eu clico, por exemplo, num artigo que me interesse. E eu uso muito o Instagram para aquelas dicas rápidas, para seguir pessoas que me trazem conteúdo que vão me ajudar na minha vida. Então me segue lá no Instagram Save Me Teacher, porque eu vou te ajudar. Última pergunta de hoje é da Carla, Carla Veloso Pinto. Como facilitar o aprendizado de inglês básico depois dos 50 anos? O que eu digo é o seguinte, quando a gente é adulto, a gente tem uma grande vantagem, a gente já desenvolveu grande parte das nossas funções cognitivas. A gente tem estratégia para memorizar, a gente tem estratégia para pensar de forma lógica e etc. Usa todas essas estratégias, porque se você tem 50 ou mais, você já sabe como você aprende melhor. Usa isso para poder customizar o seu estudo, independente do inglês ser básico, intermediário ou avançado. Utiliza todo o seu conhecimento a seu favor. Eu espero que vocês tenham curtido muito. Deixa aqui uns comentários and see you next time! E fique esperto porque no próximo vídeo eu vou contar pra vocês as expressões que eu aprendi e incorporei no meu vocabulário com quem? RuPaul's Drag Race. Bye bye! Bye bye de novo, anyway.